CBN Agro Entrevista. Olha, o CBN Agro Entrevista hoje recebe o empresário rural Fernando Loureiro. Meu amigo está aqui comigo hoje nessa manhã fria de Campo Grande. Fernando, antes de começarmos essa conversa, esse bate-papo, seja bem-vindo ao CBN Agro. Bom dia a você. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Duda. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui batendo papo com vocês. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode auxiliar e passar de informação a respeito de água, né? Fernando, olha só, nós sempre pensamos no rebanho bovino em várias questões. Hoje a gente tem que pensar em conforto bioclimático também, né? A gente vai falar durante o programa hoje, tivemos rebanho morrendo na região do Pantanal, mas na questão da sanidade, na questão da genética, na questão da qualidade desse rebanho, da nutrição animal, e um dos elementos que são essenciais, ou principal, né? O corpo de cada indivíduo é formado, na sua grande parte, por água. É esse elemento. A água é a qualidade dela. Como que ela pode ser mensurada em relação à qualidade do rebanho, para que se funcione a sanidade, funcione a nutrição, funcione a genética? Como que a água contribui para esse ganho de peso, para que o animal fique sadio? A água, Fabiano, contribui sobremaneira por condições que se torna o principal nutriente na dieta do bovino. E de todos os animais de produção também, né? Mas a gente se preocupa há tempos com melhorias na pastagem, o que a gente vai ofertar para os animais comerem, o suplemento em si. Hoje o Brasil tem aí mais de 600 empresas trabalhando com a nutrição de bovinos, com a suplementação, desde suplementação mineral, suplementação proteico-energética, as rações, né? Mas ficamos muito tempo sem dar a devida atenção para o principal elemento, que é a água. Porque a água, ela impacta diretamente no consumo de matéria seca, no consumo da dieta total desse animal, quanto eles vão comer de capim e mais suplemento. E os animais, todos eles recebem, eles têm acesso à água. O Brasil hoje conta com algo em torno de 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de cabeças de bovinos. Em todos os estados da nação tem produção de bovinos para carne e para leite. E todos esses animais, invariavelmente, bebem água, porque 3, 4 dias sem água o animal já vai apresentar um quadro severo, podendo levar, inclusive, ao óbito. Então, eles bebem água. Mas que água esses animais bebem? A gente serve água desde sempre em açudes, em represas, em córregos, riachos, enfim. As fazendas têm as suas fontes de água e essa é a água que está lá para os animais beberem, mas em sua grande maioria das vezes a gente não exerce nenhum controle, nenhuma administração. Os animais bebem o que está lá disponível, mas a gente não sabe o que está sendo servido a esses animais. Fernando, a implementação dos coxos em áreas que são mais estratégicas, a gente observa isso nas fazendas mais modernas, mas esses coxos instalados com água também, nas áreas onde que ele se alimenta, onde ele precisa fazer, vou colocar dessa maneira, menor tempo de caminhada para ter acesso a essa água, como é que isso contribui para a evolução de rebanho? Perfeito, Fabiano. Perdão, essa é uma condição dos bebedouros artificiais, justamente para a gente começar a exercer a gestão da pecuária em si. Eu coloco o bebedouro aonde os animais vão ter um menor deslocamento, ou seja, num ponto mais central possível, lógico, vinculando isso ao desempenho econômico da atividade em si, da fazenda em si, porque vai ter um custo, mas a partir do momento que eu faço o animal se deslocar menos, e tem estudos, trabalhos científicos já publicados, comprovando que os animais vão passar até 72% do tempo deles, do dia, de pastejo, de deitar para fazer a ruminação, de se deslocar ao coxo de suplemento e ao bebedouro, 72% num raio de 400 até 400 metros do bebedouro. Ou seja, toda a área que tiver além desses 400 metros, mais distante do bebedouro, os animais pouco vão. Sobra 28% do tempo
Então, você começa a ver uma desuniformidade de pastejo e de aproveitamento daquela área cultivada. E os animais se deslocando essas distâncias, ele está tendo um gasto energético, um dispêndio de energia que ele acumularia tanto para o ganho de peso, para a deposição de carne e gordura, e no caso dos animais de produção leiteira, para a produção de leite. Fernando, e nesse caso aí que você está colocando, tem uma questão de sustentabilidade também importante, né? Porque se o rebanho não está descendo até as fontes de água que a propriedade tenha, evita pisoteio, evita que se tenha aqueles problemas que ocorrem na margem e faz com que esse animal, a curto prazo, acabe custeando. A evolução desse rebanho acaba custeando o investimento nesse tipo de tecnologia, nos coxos ou os elementos que fazem com que essa água fique mais próxima à área de pastejo dele. Exato. Hoje os animais eles têm essa parte de deslocamento. Muitas das vezes os açudes vão coletar água da chuva. Eles ficam nas partes mais baixas dos pastos, das divisões ou invernadas, como é dito. E aí os animais caminhando todos os dias, algumas vezes durante o dia, para ir beber água e retornar, eles formam carreadores. Esses carreadores passam a ser veículo de corrente de água, de enxurrada, de chuvas, né? E o manancial onde eles acessam a água, seja ele de nascente, um córrego, a própria represa, também acaba tendo esse problema, tanto de assoreamento como dos animais tendo pisoteio. Os bebedouros artificiais, Fabiano, vêm para corrigir isso. Você passa a exercer a gestão, exercer o controle. Você coloca o bebedouro num local de melhor acesso, para que os animais se distribuam melhor, que fique fácil do pessoal, do operacional nas fazendas, fazer a leitura de bebedouro, que a gente chama, que é a vistoria dos bebedouros, se estão em funcionamento, se não tem vazamentos importantes, se a água está chegando com boa vazão e pressão, se essa água está de qualidade ou não, se existe uma quantidade muito grande de matéria orgânica dentro do bebedouro, que precisa ser limpo com uma frequência. Então, passa a se exercer o controle. E por que isso é importante? Quanto mais limpa a água tiver, mais próxima daquela água que nós, seres humanos, chegaríamos nesse bebedouro e beberíamos sem problema, melhor é para os animais. Mais consumo espontâneo desses animais. Eles vão beber melhor e, bebendo mais água, eles consomem mais capim e suplemento. Comendo mais, eles ganham mais peso e produzem mais leite. Então, é diretamente proporcional. É o passo que os animais, reduzindo o consumo de água, porque essa água está com um teor elevado de detritos, ou ela está com algum sabor característico que impeça um pouco esse consumo, que ela não está tão própria para o consumo dos animais, eles diminuem o consumo de água e, consequentemente, já diminui o consumo de matéria seca, que é a dieta dos animais. Quanto mais água, maior volume de carne produzida e melhor a qualidade dessa carne. Fernando, vou fazer para você uma última pergunta, falar sobre o Mato Grosso do Sul especificamente. Hoje, nas propriedades que estão no estado do Mato Grosso do Sul, que são destinadas à pecuária, qual que é a porcentagem? Existe algum levantamento que mostra a porcentagem dos pecuaristas que estão, ou propriedades que estão mais focadas nesta qualidade de água, em colocar esse tipo de equipamento, de tecnologia, para facilitar o acesso dos bovinos à água, ao coxo para beber água? Hoje a intensificação da pecuária vem trazendo isso gradualmente ano a ano. Então é uma necessidade até para se manter com lucratividade dentro da atividade de pecuária de corte e de leite. O produtor está intensificando para tirar um melhor resultado daquela unidade diária, o valor do hectare, o investimento é bastante alto e o pessoal está bastante atento já para essa condição de cuidar também da água. A cada ano vem crescendo. Você me perguntou com relação a números ou percentual, não existe ainda, eu não encontrei um levantamento quanto a isso. Eu estimo que menos de 10% do nosso rebanho, ao redor de 21 a 22 milhões de cabeças hoje, bebe água, acessa os bebedouros artificiais, onde se exerce o controle, né? Mais de 90% bebem nas ditas aguadas naturais, como foi dito aqui, os açudes, represas, rios, mananciais de água.
O problema é que lá nessa você não consegue controlar. Por exemplo, a gente já tem levado medidas para controle da eficiência do bebedouro. O pH da água é um parâmetro, porque os animais preferem e vão beber melhor a água no pH neutro, que é de 7. A água se tornando mais ácida, um pH abaixo de 7, ele já começa a reduzir o consumo. Da mesma forma, um pH alcalino, acima de 7,8, chegando a 8 para cima, o consumo espontâneo também já cai. Outra coisa que a gente tem colocado em vários clientes que a gente atende, a questão do hidrômetro. O mesmo hidrômetro que a gente tem nas nossas casas, medindo quantos litros de água ou quantos metros cúbicos a gente consome no decorrer do mês, a gente tem para ter um parâmetro, uma avaliação de quantos animais estão bebendo de água por dia. E isso nos dá um indicativo muito grande até da sanidade desses animais, se eles estão tendo algum problema. Hoje nós já citou aqui na abertura do problema que nós estamos vivendo alguns dias de bastante frio aqui no Mato Grosso do Sul. O consumo espontâneo cai, logicamente. A água é um dos principais termorreguladores para os animais. Em dias muito quentes, eles bebem mais água para poder controlar a sua temperatura, para poder reduzir a sensação de calor. Mas nesses dias muito frios, o consumo de água cai exponencialmente. E a gente tem que assegurar que esses animais bebam o mínimo de água para que não tenha uma queda acentuada no desempenho também. Muito bem, Fernando Loureiro, dá para conversar sobre o tema aqui o dia todo, mas o que é importante para o pecuarista, principalmente, é a importância dessa qualidade de água, fornecer essa água da maneira menos burocrática possível, vou colocar dessa forma, Fernando, e mostra também que tem muito mercado, se 10%, talvez um pouco mais, no país inteiro tenha acesso dessa maneira a esses custos. Fernando Loureiro, obrigado pela participação, um bom dia para você, obrigado por estar estado conosco aqui no CBN Agro. Bom dia e muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, conversamos com Fernando Loureiro, falamos a respeito de qualidade de água para bovinos, para bovinocultura e falamos um pouco também a respeito de como que isso é importante, né, para ganho de peso para os animais.